bem? Hoje eu vim responder pra vocês uma pergunta que eu recebia demais no tempo que a Calize era bebê e eu fazia faculdade. Caso vocês não saibam, eu comecei faculdade de Engenharia Civil quando a Calize tinha 1 ano e 3 meses de idade. E aí eu precisei colocar ela na escola e tal, e tinha uma rotina diferente, né? Porque até então eu ficava com ela só em casa, e daí muita gente me perguntava como que eu fazia para estudar tendo um bebê. Eu vou começar contando para vocês a minha rotina, que eu acho que daí vai ajudar nos finalmente que eu quero chegar. Muito bem. Coloquei a Calize na escola e fiz o desmame antes de iniciar as aulas, então eu consegui fazer uma boa adaptação dela na escola. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre isso também eu posso fazer, para depois começar. Então, como era a minha rotina? De manhã eu saía bem cedo, porque eu ia de ônibus para a faculdade, e a Calize ficava em casa. Quando dava lá por umas 8 horas, o Abner levava ela para escola, para creche, né? Ia trabalhar. Eu ficava na faculdade, chegava em casa lá por 12h30, 12h40 mais ou menos, almoçava e dava tempo para eu dar uma descansada, porque eu saía bem cedo de casa, então geralmente eu chegava morrendo de sono, dormia um sono, e quando era lá por umas 2 horas a Calize chegava em casa. Eu ficava um pouco com ela, brincava um pouco com ela, 3 horas ela ia dormir. E ela dormia por mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia. Nesse tempo que ela dormia, era o tempo que eu tinha pra dar um jeitinho na casa, se eu precisava lavar o cabelo, ou fazer alguma coisa que eu precisava fazer. Então, essas 2 horas e meia serviam exatamente pra isso. Depois ela acordava e eu ficava com ela até as 8h30, 9 horas mais ou menos, que era o horário que ela ia dormir. Claro, nesse meio tempo o Abner chegava do trabalho, ele me ajudava bastante e tal, a gente jantava, dava janta pra ela. Quando dava 9 horas ela já estava dormindo com certeza. Aí eu pegava e aí sim eu ia estudar. Geralmente eu estudava todos os dias, porque como era uma faculdade de engenharia civil, a gente precisa ter um certo embasamento em questões de cálculos, fórmulas e tal, e eu tava tentando recuperar o tempo perdido, né? Já fazia um tempo que eu tinha saído do ensino médio, então eu não lembrava de muita coisa, então eu precisava estudar toda noite, e era depois que ela dormia que eu ia estudar. Eu estudava mais ou menos umas 2 horas de tempo, 2 horas e meia. Aí eu tava livre, né? Aí eu ia tomar banho pra dormir, ficava com o maridão, tal. E daí no outro dia repetia tudo de novo. Então, antes de você decidir se você vai começar uma faculdade ou se você vai esperar um pouco mais, faça um cronograma do seu tempo. Veja o que você vai precisar fazer. No meu caso, eu não trabalhava. Não trabalho ainda, né? Então, eu acabava tendo mais tempo com ela. Mas caso você tenha que trabalhar, coloque isso numa tabela. Veja, por exemplo, eu vou fazer faculdade das 7, né? Tenho que sair de casa às 6, digamos. Não coloca tipo o horário que começa a faculdade, coloca o horário que tu vai ter que acordar. A partir das 6 horas eu vou acordar, vou me arrumar, vou pra faculdade, vou ficar na faculdade até as 11. Aí vou sair, vou pro meu trabalho, vou ficar no meu trabalho até as 6, daí vou chegar em casa a tal horas, vou ficar com meu filho tal horas. Além disso, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que estudar, e daí você vai colocando que horas que você vai fazer cada coisa, pra depois você não se apertar com o tempo. Essas 2 horas, 2 horas e meia que eu estudava era muito específico meu, né? Você tem que achar o seu tempo, ver o tempo que você tem, o tempo que você precisa de estudo, tá? Só um parêntese aqui na minha rotina pra vocês também não se confundirem, porque talvez você não precise estudar 2 horas e meia por dia. E eu acho que eu estudaria só no começo, né? Pra recuperar essa parte que eu precisava, esse embasamento que eu precisava ter pra conseguir acompanhar a turma. Enfim, voltando. Você fazendo isso, você vai conseguir ter noção de quanto tempo você vai ter pra ficar com o seu filho, caso você comece uma faculdade. Aí se você falar pra mim, não, mas eu não vou trabalhar, mas a minha faculdade vai exigir o dia inteiro, uma faculdade de medicina, ou uma pública, né, geralmente pública de psicologia também é o dia inteiro. Então, você tem que começar a pesar de que tempo que você vai ter pra ficar com a sua criança. Mas, Bia, tem problema eu não ficar com a minha criança? Depende, assim, tem que ver como você vai se sentir em relação a isso, porque alguém vai assumir o seu papel, é inevitável, né? Seja uma avó, seja uma tia, ou seja a professora da escola, né? Digamos que você tem que trabalhar, aí você vai ter 1 horinha de tempo só pra ficar com a criança durante a semana, e daí já vai pra faculdade, né, à noite. Então alguém vai assumir o seu papel e tem que ver se você tá ok pra isso. E o saudável é sim que alguém assuma, né? Na psicologia a gente vê muito que a criança precisa sim de uma figura de apego, que geralmente é a mãe. Mas essa figura de apego pode ser transferida para uma avó, para uma tia, assim como eu falei para vocês, ou para um pai. Então vai depender muito de você. Se eu acho que vale a pena,
No meu caso, não. Pra mim, pra minha família, não. Mas eu não conheço a sua história, eu não conheço o seu contexto. Então pode ser que você precise estudar agora, pode ser que seja uma oportunidade assim que você precisa aproveitar. Então, pesa bem o que eu tô falando aqui nesse vídeo e veja se vale a pena, se não vale a pena. Eu não sou, né, tudo que eu tô falando aqui é com base nas minhas experiências, no que eu acredito, em alguma coisa que eu estudei na faculdade sobre desenvolvimento infantil. Se eu tivesse que trabalhar ao mesmo tempo que estudar, eu acho que eu não iria estudar, porque, na minha opinião, né, não ia ser saudável pra minha filha, pra mim, eu não ia conseguir. Mas também isso depende muito de cada um, depende muito das suas oportunidades. Mas é bom você avaliar, né, se não dá pra esperar mais um ano, se não dá pra esperar mais um pouquinho, deixar eles crescerem um pouquinho mais, porque essa fase é tão importante, tão delicada. Mas eu não tô aqui também pra te desencorajar e dizer não faça, né, a faculdade. É só pra você pensar mesmo, pensar no que é mais importante pra você agora, se você pode fazer depois, ou se tem que ser agora mesmo. Ou se você tá aberta, né, a transferir essa posição como figura de apego para sua criança para outra pessoa. Avaliar se a criança dorme à noite, se ela dorme bem, quem que vai te ajudar caso você tenha uma semana de prova, quem que vai te ajudar caso você tenha que sair para fazer um trabalho. Então, tudo isso são pontos que você tem que pensar antes de você começar na faculdade para evitar de você ter que trancar, né? Enfim, são essas as minhas dicas, foi essa a minha experiência com a Calize bebezinha. Hoje ela tem 4 anos, acabou que eu parei, fiz um bimestre só de engenharia civil, parei a faculdade. Quando ela tinha 2 anos e meio eu voltei, e já foi uma experiência totalmente diferente. Hoje ela tem 4 anos, já é totalmente diferente. Se vocês quiserem eu posso falar um pouco mais sobre como é fazer uma faculdade com uma criança um pouco maiorzinha. E acho que é isso. Se ficar qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber além disso, me pergunta lá no Instagram que eu tô respondendo todo mundo por lá. Ou deixa aqui no vídeo também que eu vou tentar responder. Acaba que no vídeo não consigo responder tão rápido. Pelo Instagram é mais na hora, mas aqui embaixo eu também respondo, certo? Eu espero demais que você tenha gostado desse assunto, desse tema. Se você quiser mais temas assim, clica bastante em gostei pra mim. Comenta aqui embaixo se você quer que eu grave alguma coisa diferente, que eu vou adorar gravar pra vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!